Começou hoje o julgamento dos 7 réus do chamado Núcleo 4 da Loucademia do Golpe, que é o núcleo da desinformação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, tomou um danete e pediu a Alexandretti a condenação de todos os réus que, segundo ele, teriam organizado ações de desinformação para propagar supostas notícias falsas sobre o processo eleitoral durante as eleições de 2022. Quero fazer um parágrafo aqui para dizer o seguinte. Gonet, Paulo Gonetti, Paulo Gustavo Branco Gonetti, ou Gonetti Branco, eu não lembro a ordem. Existem duas coisas que devem ser dissociadas. Em primeiro lugar, falar sobre o bom funcionamento ou não do equipamento eletrônico que serve para coletar dados pessoais sensíveis porque revelam a opção de voto, que é um direito universal e secreto do brasileiro. E outra coisa é falar do processo eleitoral. A urna eletrônica, ela faz parte do momento final, vale dizer, semifinal do processo eleitoral. A urna eletrônica está nas semifinais. Imagine você que me assiste, pensa na Copa do Mundo. Tem as partidas, tem o árbitro das partidas, aí tem as oitavas de final, tem as quartas de final, aí tem a semifinal e a final. A urna eletrônica, ela é uma fase do processo eleitoral que linka a semifinal à final. De maneira que o processo eleitoral é muito mais extenso que isso. E se nós pensarmos em processo eleitoral, não tem razão o Paulo Gonetti em falar desinformação sobre o processo eleitoral, porque o processo eleitoral, repito aqui, deixo claro, não estou falando de urna eletrônica. Que fique claro, né? Não falo, não toco nesse assunto, mas o processo eleitoral de 2022 teve, sim, fraude. Porque a lei eleitoral de 97, no artigo 105, fala que o TSE tem até o dia 5 de março do ano da eleição para fazer toda e qualquer resolução da eleição daquele ano. Está na lei. Como é que Paulo Gonetti me explica a resolução de 20 de outubro do ano da eleição, se a lei eleitoral diz que nada pode ser resolvido em matéria de portaria pelo TSE depois do dia 5 de março do mesmo ano? Ou o Paulo Gonet me prova que 20 de outubro vem antes, dentro do mesmo ano, de 5 de março, ou eu estou certo. Mas eu repito, se o Paulo Gonet me provar que 20 de outubro de 2022 veio antes que 5 de março de 2022, eu corto o meu saco ao vivo sem nenhum problema, eu faço assim, podem me prender. Porque se a eleição, se o processo eleitoral como um todo foi regulado por uma portaria, por uma resolução do TSE de 20 de outubro do ano da eleição, a eleição, ou no mínimo o processo eleitoral não é legítimo. Legítimo é legem mus, de acordo com o conjunto de leis que regulam a matéria, vem do latim. Tem que ser em conformidade com a lei, e em conformidade com a lei, para ser legítimo, portanto, precisava ter sido essa portaria, essa resolução, até o dia 5 de março de 2022. Portanto, não foi legítimo o processo eleitoral em 2022. Vou ficar em um exemplo só.
a resolução do TSE de 20 de outubro de 2022. Então está errado, porque o que o Paulo Gonet faz, e ele não poderia, é promover confusão. Durante o julgamento na primeira turma do MSTF, agora presidida por Flávio Dino, Gonet tomou um danete e argumentou que os réus usaram a estrutura do Estado contra o sistema eleitoral brasileiro. Aí eu falo para o Gonet, tome um danete, pense. Usar o TSE para fazer uma resolução fora do prazo legal não é usar a estrutura do Estado contra o sistema eleitoral brasileiro? Hein? Quando é que você vai processar o Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE? Fico aguardando, Gonet. Tome o seu danete e faça o que é certo. Nas sustentações orais das defesas, o advogado Melilo Diniz, que representa o réu Carlos César Rocha, presidente do IVL, o Instituto Voto Legal, afirmou, olha que detalhe bonito, que Voldemort Costa Neto, presidente do PL, gerenciou o diálogo pelo relatório contra as urnas eletrônicas em 2022. Valdemar, disse, era quem gerenciava todo tipo de diálogo, inclusive com a imprensa, com os candidatos, com a chapa perdedora que, inconformada, transformou esse país em um inferno e que a gente ainda vai ter que fazer alguns exorcismos. Fecho aspas. E aí eu pergunto, por que o Voldemar Costa Neto não está entre os réus? Que investigação de merda foi essa, se é que alguma investigação existiu, que não incluiu aquele que, só agora sabemos, gerenciava tais diálogos sobre urnas eletrônicas? Aliás, um outro ponto, ao analisar 4 casos do 8 de janeiro, o ministro Luiz Fux afastou a tese de que os manifestantes tenham tentado promover golpe de Estado. Em maio, Fux já havia pedido vista das ações. Em voto divergente da primeira turma do STF, Fux afirmou que as condutas descritas pela PGR não configuram ameaça real à democracia, mas é claro, por carecerem de organização, meios, materiais e coordenação. Aspas para Fux. Não é razoável imaginar que manifestantes desarmados, recolhendo recursos entre si para viajar em ônibus fretado, teriam articulação, fôlego financeiro, treinamento e capacidade bélica suficiente para organizar um golpe de Estado ou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Cogitar de algo tão absurdo seria menosprezar as instituições brasileiras, esgarçar os limites semânticos da lei penal e descartar o princípio da lesividade. Embora Fux tenha se manifestado dessa forma, a primeira turma já tem, é claro, maioria para condenar a 14 anos de prisão os réus, que são um microempresário, uma balconista de 59 anos e 2 profissionais autônomos. E por fim, Rodolfão, tem Moraes brincalhão. Durante o julgamento do Núcleo 4, o Alexandre de Moraes fez uma brincadeira ao rebater a acusação de parcialidade feita pela defesa do réu Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército. Ao ler o relatório, Moraes, o ministro muito brincalhão, para a sessão da tarde, que é o relator, declarou que este argumento, aspas, e a babinha no canto de boca dele, né? Não poderia faltar nas alegações finais, fecho aspas. Vamos ouvir vamos ficar em pé para ouvirmos o nosso ditador. O acusado, Ailton Gonçalves Moraes Barros, em suas alegações finais, sustenta preliminarmente a inobservância do prazo em dobro para a Defensoria Pública da União, a incompetência da Suprema Corte, a inconvencionalidade da atual conformação da competência criminal originária do Supremo Tribunal Federal, a violação do princípio do juiz natural e a parcialidade do ministro relator, que não poderia faltar nas alegações finais. Veja bem, não, que isso é o STF. Aliás, o STF,
Ele pode tudo, né? O Moraes, bilu, 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 brincalhãozinho. Ontem, o Paulo Gonetti tomou um danete e apontou um erro na decisão de Moretti, que ordenou a prisão preventiva de Divânio Natal, réu do 8 de janeiro. Gonetti afirmou que o réu cumpria as medidas cautelares em uma vara judicial diferente da informada pela Justiça de Minas Gerais ao STF. Segundo o Estadão, a defesa do réu afirmou que ele estava encarcerado havia 6 meses por romper a tornozeleira eletrônica e ficar foragido, mas foi detido usando a tornozeleira dentro da própria casa. 6 meses preso por um equívoco. Aí o Alexandre de Moraes hoje soltou, pediu desculpas, não, indenizou. Aqui, careca. Fala aí, careca. Vocês são carecas, vocês se entendam. Como é que eu vou separar essa pauta? Você falou, leu tanta coisa aqui, cara, que tão interessante. O assunto da Loucademia do Golpe. Vou voltar, porque tem uma coisa bem interessante no que você falou, eu busquei aqui, tá? Existia um texto da anistia que estava sendo datado do dia 14 de março de 2022, data em que foi instaurado o primeiro inquérito sobre as fake news. E adivinha sobre o quê? Urnas eletrônicas. E aí já começa, porque tinha uma data até o pleito eleitoral, que era 7 de março, e o primeiro inquérito é datado do dia 14 de março, ou seja, tudo que foi falado sobre urnas eletrônicas do dia 14 de março de 2022, eles colocaram como fake news, Pavinato. Você pega, eles descem o decreto régio, tá aqui, não pode falar. Eu falei no programa de ontem, eu estava vendo, eu tenho uma série maravilhosa, quem quiser assistir, está no MUBI, é um streaming brasileiro que tem a série M, o Filho do Século, uma série italiana que conta em primeira pessoa a ascensão de Benito Mussolini, que foi o sujeito que inventou o fascismo. E tem uma parte, nos últimos capítulos da série, dessa primeira temporada, ele diz o seguinte: como é que a gente faz para pararem de falar de uma coisa que a gente não quer que falem? Proíbe de falar. Proíbe de falar. Sabe sob qual argumento? Sob o argumento de que essas notícias atrapalham a legitimidade do desenvolvimento das políticas da nação. É isso. A gente tem aqui o mesmo fundamento que a Itália fascista, sobre uma das partes, sobre um dos capítulos mais terríveis, se não o mais terrível da sua história, que é o comando de Mussolini. Agora, o STF diz que venceu o fascismo, né? É ele que combate o fascismo, fazendo o quê? Promovendo medidas fascistas? Quem falava isso abertamente, além do Alexandre de Moraes, Hitler, além da Carmen Lúcia, que não deve ter espelho em casa, é o Barroso. Também. O Barroso fala, vencemos o fascismo, vencemos o bolsonarismo. Ele devia falar, venci a vergonha na cara. Flávio Dino também falou isso, inclusive vestiu a capa do comunismo. Falou que ele preferia ser comunista do que qualquer outra coisa. Flávio Dino é um sujeito redondamente enganado. Agora, o Barroso que vive falando isso, o Barroso, tem muita gente falando, sabe o que, Rodolfo? O quê, Pazinho? Tchau, mané. Tchau, Ele mané. não é mané não, meu querido. O Barroso se faz de morto para comer o cofre do governo.